Graça e paz, irmãos. Vocês estão vendo meu coração saindo pela boca daí? Graças a Deus, então. Como o Silberto falou, né? Eu venho apenas compartilhar coisas que Deus tem falado comigo primeiro e como a gente tem aprendido na classe da quarta-feira, a gente tem que se colocar à disposição e compartilhar aquilo que Deus tem nos falado, tem feito na nossa vida e tem transmitido a nós. E aí, hoje, nós vamos falar sobre passar pano. Não é a limpeza do templo, não é. Mas hoje em dia, principalmente no meio dos jovens, a gente ouve muito o termo fulano está passando pano para cicrano. Ah, fulano está passando pano para não sei quem. E aí, nós vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. E é claro que a gente não vai ver esse termo na Bíblia, né? Passar pano. Mas, quando alguém está sendo condescendente com alguém, né? É isso que nós vamos ver. E eu separei 2 exemplos para que a gente veja de forma clara essas pessoas sendo coniventes com os erros dos seus, vamos dizer assim, chegados, né? Das suas pessoas próximas. E aí o texto se encontra em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Queria que o pessoal estivesse projetando aqui para que todo mundo pudesse acompanhar essa leitura de forma atenta. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. A minha tradução é a NVI. A palavra do Senhor diz assim: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: Deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Nesse texto aqui nós estamos falando dos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Senhor, e Te pedimos diante da Tua palavra que o Senhor possa nos trazer revelação, que o Senhor possa nos trazer compreensão, entendimento e, acima de tudo, Pai, que a gente possa colocar tudo que estamos aprendendo em prática. Porque sabemos, Pai, que o que Te agrada de fato é obedecermos a Tua palavra. Ser com cada um aqui nesta manhã, que o Senhor possa nos dar esse entendimento, Pai, e essa compreensão. Abre o nosso coração, fala conosco. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nesse primeiro texto, né, nós vemos de forma bem clara. Eu vou ler alguns textos e outros eu vou dar somente a referência, que aí vocês podem ler em casa para que a gente possa ser mais dinâmico, né? Então, a gente vê que quando os israelitas iam a Siló levarem as suas ofertas, os filhos de Eli, pela posição privilegiada que eles tinham, eles usufruíam dessas ofertas, desrespeitando, né, o Senhor, desrespeitando a casa do Senhor. Então, esse é o nosso primeiro personagem, o profeta Eli.
Eli foi juiz e sacerdote em Israel durante 40 anos. Ele era um homem de Deus que tinha discernimento das coisas espirituais, porém, ele deixou de disciplinar seus próprios filhos. E aí, Eli repreendeu seus filhos que haviam se aproveitado de suas posições privilegiadas, mas não agiu com autoridade e permitiu que continuassem em suas funções. As palavras de Eli parecem frágeis em comparação com a conduta de seus filhos. Eu acho que eu esqueci de marcar o texto. Não. É aqui no versículo 23, ainda do capítulo 2. Você vai ver a repreensão de Eli com seus filhos. Capítulo 2, versículo 23. Vamos ler a partir do 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo, ouço a respeito do mal que vocês fazem. E aí ele diz: não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. E aí, lendo esse texto, me respondam ou pensem com vocês se isso parece de longe uma repreensão, porque para mim não pareceu repreensão nenhuma. Ele fala apenas: por que vocês estão fazendo essas coisas? Eu ouço do povo que o que vocês fazem não é bom. Então aqui quem é pai, quem é mãe, acha de fato que isso é uma repreensão. E eu não acho. E acho que o texto mais à frente mostra que de fato não era. Muitas vezes a gente vê pessoas nossas, irmãos nossos, filhos, sobrinhos, pessoas que a gente tem aproximação, que a gente vê cometendo o erro, e às vezes a gente chega e fala, como Eli falou, com Hófni e Finéias: mas por que você está fazendo isso? Fala de forma tão que não parece que a gente está se incomodando, e muito menos que a gente está tentando mostrar o quanto aquela pessoa próxima a nós está errando. E aí, eu anotei aqui, Eli foi negligente, se acovardou diante dessas situações. Talvez para evitar um confronto ou não criar nenhum conflito dentro de sua própria casa. Às vezes a gente não quer criar conflito, a gente quer que as coisas permaneçam como elas estão, para que a gente tenha a sensação de que tudo realmente está andando bem. A gente não quer confrontar, para que tudo fique na calmaria, E aí eu convido os irmãos a lerem Provérbios 27, 5 e 6. Na verdade, eu vou ler porque a versão que está aqui é a NVI, mas eu acho que na Nova Almeida o texto está melhor, está mais... E eu vou ler aqui. Provérbios 27, 5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E o 27, 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E aí a gente vê que no texto diz que é melhor a repreensão franca, mas a gente vê o contrário, a gente vê uma repreensão fraca, É bem oposto. E aí eu coloquei até uma observação que às vezes também a gente tem que ter o cuidado. Tudo na vida exige um equilíbrio da nossa parte. E a gente não pode usar de querer dizer: mas eu repreendo porque eu sou sincera, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu já ouvi, acredito que todo mundo já deve ter escutado algo do tipo: eu falo assim porque eu sou verdadeira. E às vezes a gente não está repreendendo para ver o bem do outro, para ver a mudança do outro, mas a gente está querendo apenas ser grosseiro com aquela pessoa, a gente está sendo apenas rude. E aí a gente tem que ter
esse cuidado, para não ser rude com o irmão, mas a gente chamar ele a sós. A Bíblia tem todas as recomendações de como a gente deve chegar a alguém. Colossenses fala que a gente deve falar ao outro em amor. Então, não adianta eu chegar para alguém só porque essa pessoa é próxima a mim e ser grosseira com ela, achando que isso vai trazer algum tipo de transformação, porque não vai. Mas à medida que a pessoa percebe que eu estou repreendendo, porque de fato eu amo, vai soar bem diferente. E aí, a sequência dos textos, eu não vou ler para que a gente adiante, mas aí em seguida vem o chamado de Samuel, depois vocês podem ler em casa, né, do capítulo 1 ao 4 do livro de Samuel. E eu vou ler apenas a parte A do versículo 27 e o versículo 29, que diz o seguinte: e veio, no caso uma profecia, né, contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, versículo 29 agora: por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Irmãos, eu confesso que eu já vi muita idolatria de pais para com os filhos. Até no trabalho mesmo, às vezes, tem mães que chegam, às vezes está o pai, a mãe, até a avó, e a criança está praticamente derrubando a loja e eles estão inertes. É como se nada tivesse acontecendo e ai de nós se falar alguma coisa, porque você perde o cliente. E assim, às vezes os pais eles acham que estão sendo bons para com os filhos. Eles não percebem que eles estão criando monstrinhos, que estão criando pessoas fracas, frágeis, que não estão preparando pessoas para enfrentar o não que elas vão receber no dia a dia, os fracassos que elas vão enfrentar, seja profissional, seja em qualquer outra área. Não estão preparando essas pessoas, porque as crianças chegam, elas têm o direito de fazer o que querem. E esses dias, no meu trabalho, tinha uma criança que simplesmente subiu na poltrona com o sapato e eu fui, gentilmente, pedir para ela tirar o sapato e a mãe disse assim: não precisa tirar não, filha. E aí é óbvio que eu deixei. Mas assim, então, que pais, né? Que ensinamento, que educação, que preparo a gente está dando para os nossos filhos? Que exemplo, em primeiro lugar? Porque eles vão ver em nós espelhos. E às vezes a gente acha que são pequenas coisas, mas quando a gente não corrige nas pequenas falhas, mas na frente eles vão cair, nós vamos cair em grandes falhas. E aí, dando sequência, sim, em seguida no texto, eu não vou ler, vocês podem ler em casa, né, o chamado de Samuel, e logo em seguida começa uma guerra contra os filisteus e os israelitas. E aí eu vou pular aqui, porque eu quero ler somente a parte da morte de Eli. Nós vemos que Eli recebeu uma profecia e a sequência do texto mostra claramente que ele não ouviu, né? Porque eu creio que ele poderia ter voltado atrás, mas a gente não vê isso acontecendo. Depois, quando vocês puderem ler em casa, vocês vão ver que ele diz assim: que o Senhor faça como melhor lhe parecer. Então, eu queria que projetassem agora 1 Samuel, capítulo 4, versículos 12 ao 17. 1 Samuel 4, 12 a 17. O texto diz assim: naquele mesmo dia, isso é no momento da guerra, naquele mesmo dia um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça.
Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. E aí eu coloquei aqui a anotação, né? Esse fim trágico de Eli. Eli morreu aos 98 anos, quebrando o pescoço ao cair de uma cadeira, após receber a notícia que os filisteus haviam tomado a arca da aliança e matado os seus 2 filhos. Então, esses são os nossos personagens do Antigo Testamento, mas eu queria também falar de 2 personagens do Novo Testamento, que se encontram em Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Pedi para o pessoal projetar. Atos 5, de 1 a 10. A palavra diz: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de todas as igrejas, de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Então a gente vê, essa história é bem conhecida de Ananias e Safira, né? E a Bíblia diz que eles entraram em comum acordo. Ou seja, eles estavam sendo coniventes um com o outro. Ninguém sabe de quem foi a ideia. Talvez pela história, né? Pela época, talvez a ideia tenha sido do marido, mas a mulher estava lá, de acordo com ele, sendo conivente com ele. Talvez eles quisessem somente demonstrar que eram pessoas generosas. Eles não precisavam ter feito isso, porque o terreno era deles. E eles podiam ter pego parte, ter doado e terem sido honestos. Mas, no entanto, um quis mentir e o outro foi conivente. Eu escolhi esses 2 personagens para a gente ver, um do Antigo Testamento, um do Novo, ver que, independente de épocas, as histórias elas acontecem e que, nos dias de hoje, a gente pode ser conivente, sim, com o erro. A gente pode escolher ser conivente com o erro, porque a gente vê que Samuel foi criado na casa de Eli, ele convivia com Ofni, convivia com Finéias,
Mas a gente vê que ele não se moldou àqueles padrões. A gente vê que ele não era conivente com aquela situação. E tem um momento na história, vocês podem ler, que ele traz essa profecia para o próprio Eli. E não é porque a gente convive com alguém que está no erro que a gente é obrigado a cometer também os mesmos erros. E uma coisa interessante é que a gente vai ver na história que no começo Samuel ele não compreendia a voz do Senhor. Mas aí, depois mais à frente a gente vai ver que ele entende quando é Deus que fala. E uma coisa que eu trouxe bem fortes para mim quando eu estava lendo os textos é que a gente não pode se tornar insensível. À medida que a gente comete erros e peca de forma deliberada, a gente vai se tornando, nossa mente vai se tornando cauterizada e a gente vai se tornando de fato insensível. A gente já não vai mais ouvir, não vai mais compreender a voz de Deus através da palavra. E a gente nunca vai aceitar a repreensão de um irmão, porque a gente vai estar muito cheio de nós mesmos. Nós vamos estar. Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai repreender, mas são cuidados que a gente precisa ter também quando a gente for repreendido. Porque nós somos corpo e nessa caminhada a gente não vai só entregar, a gente vai receber também. E a gente não pode ser... Aqui no Nordeste a gente fala assim, fulano é mufino. Então, a gente não pode ser pessoa mofina. Nós não podemos ser mofino, não. A gente tem que ser mais casca grossa. E na nossa casa, quando a gente é repreendido, a gente não sai de casa e deixa a nossa família para trás. Não, a gente continua lá, crescendo junto e depois fica bem de novo. Então, na igreja também tem que ser assim. Mas aí nós vamos ler o nosso último texto, eu prometo. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 13, para a gente finalizar. Segundo Samuel 12, de 1 a 13. Eu vou ler rapidinho. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. E aí vem a facada. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou. Assim diz o Senhor: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia.
Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Irmãos, é uma lição assim que a gente precisa ler e reler esses textos, porque ao contrário dos dois primeiros exemplos, né, Eli e seus filhos, Ananias e Safira, o profeta Natã, ele questiona o rei. E aí, qual a lição que a gente pode tirar desses exemplos? O profeta Eli se acovardando diante dos filhos, Safira sendo conivente com a desonestidade do marido. E aí, nesses dois exemplos, a gente vê consequência de morte. Mas aí vem a história, né? O rei Davi sendo confrontado por alguém que o amava de verdade e que, acima de qualquer coisa, temia ao Senhor. E assim pôde trazer o arrependimento ao coração do rei, que dessa forma veio a alcançar o perdão de Deus. Veja que diferença. Às vezes a gente passa a mão na cabeça das pessoas achando que está demonstrando um grande amor por elas. E, no entanto, a gente traz consequência de morte, né? Aqui a gente vê consequência de morte física, mas a gente pode trazer consequência de morte espiritual, de deixar uma pessoa sem a menor sensibilidade em relação às coisas de Deus, sem ter uma transformação de caráter, né? E aí eu volto a ler o versículo de Provérbios 27:5, que diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Então, na caminhada da vida, né, na caminhada cristã, a gente vai ser esse ferro que afia o outro ferro. E quando o ferro se afia, sai faísca. E às vezes vai sair faísca do nosso relacionamento como igreja. Mas dessa forma a gente vai trazer vida para a vida do outro. E vai permitir que o nosso irmão traga vida para nós. No livro de Apocalipse, quando ele está falando às igrejas, ele fala na igreja de Sardes, que a igreja de Sardes tinha a aparência de que estava viva. E, no entanto, ela estava morta. Que Deus não permita que a gente tenha apenas a aparência de que está vivo, mas que Ele permita que, de fato, a gente tenha vida diante dEle e que a gente permita, né, ser confrontado, ser corrigido, ser afiado pelos nossos irmãos e que Deus nos dê essa sensibilidade e esse amor uns pelos outros, para, de fato, a gente não acobertar o erro, achando que vai estar fazendo com que aquela pessoa cresça. No entanto, a gente vai estar matando, né? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Eu espero que essa palavra tenha sido para vocês, assim, o quanto ela foi para mim de ensinamento e de desafio. Eu vou chamar Silberto, ele vai trazer uma palavra e eu peço que ele ore finalizando. Amém, irmãos? Amém, que Deus possa